Olá, hoje o papo é sobre um ponto crítico para qualquer padaria, a lucratividade. E assim, a gente sabe que olhar só para as compras não adianta, né? Não mesmo. O custo do que a gente produz ali dentro, na cozinha mesmo, é onde o jogo muitas vezes é decidido. Exato. Por isso hoje vamos mergulhar no custo da mercadoria vendida, o famoso CMV, mas com foco total na produção própria. Isso. E para guiar nossa conversa, vamos usar o conhecimento da Márcio Rodrigues e Associados e a metodologia ProPan que eles desenvolveram. Perfeito. Então o objetivo aqui é descomplicar o CMV de produção. Entender essa diferença que parece ser crucial entre o previsto e o real. E porque esse controle é, assim, vital para a padaria não só sobreviver, mas prosperar, né? Isso. Vamos começar pelo básico, então. O que é exatamente esse CMV de produção? Para quem está ouvindo entender bem. Bom, de forma simples, é o custo dos ingredientes, da matéria-prima mesmo, que foi usada naqueles produtos que foram vendidos num período. Sabe? Ah, entendi. Não é o valor total da nota de farinha que chegou, Não. é quanto daquela farinha, daquele açúcar, daquele ovo realmente virou pão, bolo, o que for, e saiu para venda. É o custo do que saiu de fato. Faz sentido. E essa questão do previsto versus realizado, por que essa divisão? Ah, essa é a chave. O CMV previsto é, digamos, a sua meta, o seu plano. Você calcula com base na ficha técnica a receita padrão, né? E na sua estimativa de vendas. Tipo, se a receita do pão francês custa, sei lá, 50 centavos de ingrediente, e eu acho que vou vender 1.000, Exato, seu CMV previsto para esses 1.000 pães é R$ 500. E tem a fórmula percentual também. Custo unitário, preço de venda vezes 100. Ajuda a ver a margem esperada, a guiar compras. É o planejamento. é o mapa do tesouro financeiro da produção, então. E O realizado, o que ele mostra. o realizado é a foto da realidade. É o que aconteceu de verdade. A gente apura ele pela movimentação do estoque, sabe? Como assim? Movimentação. É aquela continha, estoque inicial, plus compras e estoque final. Isso te dá o consumo real de cada ingrediente. Soma tudo e aí você tem o CMV realizado total. É o custo real do que foi consumido na produção que foi vendida. Entendi. Um é o plano, o outro é o jogo jogado. E existe um número mágico, uma meta para esse CMV. Olha, existe um ideal, sim. Para a produção própria vendida direto ao consumidor, ali na loja, o ideal é ficar entre 28% e 30% do preço de venda. E se for para atacado, para revenda? Aí a margem é menor, né? Então o CMV pode subir para uns 45%. Mas, atenção aqui, a diferença é entre o que você previu e o que realmente aconteceu. O previsto e o realizado. Isso. Essa diferença não deveria passar de 3%. Só 3%? Parece, nossa, bem apertado. Mas imagine que se essa diferença cresce, aí mora o perigo, né? Porque É. é aí que o bicho pega, como dizem. Se o seu CMV realizado está acima do previsto, é um sinal vermelho piscando forte. O que pode ser? Muita coisa. Pode ser desperdício na produção, produto queimado, erro na hora de fazer, sabe? Pode ser desvio de mercadoria, Uhum. infelizmente acontece. Pode ser ficha técnica com custo errado, defasado. Ou compra mal feita, estoque mal controlado. Exatamente. Falha nos controles, ou até o preço de venda, o markup está mais baixo do que você definiu lá no previsto. No fim, é dinheiro vazando pelo ralo. Né? E o contrário, se o realizado vier muito abaixo do previsto. Isso não seria o bom? Tipo, custou menos do que eu esperava. Parece bom à primeira vista, né? Mas cuidado. Um CMV muito baixo pode indicar que seus preços de venda estão altos demais, talvez afastando clientes. Ah, verdade. Ou erro de lançamento no sistema. Pode ser também erro de lançamento ou alguma bonificação de fornecedor que entrou no estoque, mas não foi contabilizada direito no custo. Enfim, essa diferença, para mais ou para menos, ela grita que tem algo errado nos processos. E impacta direto no lucro final. Aqueles 3% não são à toa. De jeito nenhum. Podem ser a diferença entre fechar o mês no azul ou no vermelho. É um termômetro da saúde da operação. Ok, ficou claro o risco. Agora, a pergunta de milhões. Como a gente faz para alinhar esses dois?
para trazer o realizado para perto do previsto? Que ferramentas a gente tem? O primeiríssimo passo, fundamental, é ter um controle de estoque, assim, impecável. Isso significa fazer inventários frequentes. Tipo, toda semana? O ideal é semanal, sim. E usar o método PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai, para garantir que nada estrague por causa da validade. E as fichas técnicas, claro. A padronização deve ser chave. Essencial. Fichas técnicas bem detalhadas, precisas. E não adianta só ter a ficha, a equipe tem que ser treinada para seguir aquilo à risca. E mais, revisar sempre o custo dos ingredientes ali na ficha, senão o previsto já começa errado. Com certeza. Ouvi falar bastante de uma técnica chamada pré-pesagem. Parece interessante. Ah, a pré-pesagem é uma ferramenta muito poderosa, viu? É um dos pilares da metodologia Propan. A ideia é simples: preparar kits com os ingredientes já pesados antes da produção começar. E qual a vantagem disso? Várias. Agilidade é uma delas. Um padeiro que gastaria, sei lá, 7, 8 minutos pesando tudo na hora, com o kit pronto ele gasta 3, 4 minutos. Garante a padronização, porque a quantidade já está certa. Reduz desperdício. Porque evita erro na pesagem ali na hora. Isso. E facilita muito o controle do estoque depois. Claro, precisa ter um cantinho organizado para isso, limpo, arejado, e alguém atento para fazer essa montagem dos kits. Uma dica é começar pelo produto que mais vende, sabe? Aquele da curva ABC. Nossa, reduziu o tempo de preparo quase pela metade. É um ganho e tanto. E essa ideia de fragmentar receitas, como funciona? É outra sacada muito boa. Ao invés de ter só aquela receita gigante de bolo de cenoura, por exemplo, você cria versões menores. 8 tamanhos diferentes, quem sabe? Para quê? Para ajustar melhor a demanda. Exatamente. Permite produzir mais próximo do que vai vender no dia, evita a sobra excessiva, agiliza o processo para o padeiro e dá mais autonomia para ele. E tem um truque legal: usar um clube na ficha para indicar qual tamanho fazer, sem precisar rasurar. Assim você até protege a receita, né? Que interessante, boas dicas. E se a padaria achar a pré-pesagem um passo muito grande para começar? Tem alternativa? Tem sim, o almoxarifado controlado. A ideia é restringir o acesso ao estoque principal. Aí, todo dia, uma pessoa libera a matéria-prima necessária para cada setor, padaria, confeitaria, com base na ordem de produção do dia. Ah, então controla o fluxo do ingrediente. Isso, controla o consumo e o custo por setor. No fim do dia, confere o que sobrou, o que voltou, ajuda muito a identificar onde pode estar o gargalo ou desperdício. E claro, tudo isso precisa estar ligado a uma boa gestão de compras, né? Comprar, certo? Sem dúvida. Comprar com base no consumo previsto, no estoque que já tem e monitorar de perto as perdas. A meta é ficar abaixo de 10% na panificação tradicional, as sobras que voltam da área de venda. E as rupturas? Aquele produto que o cliente queria e não tinha na prateleira. Crucial. Monitorar rupturas é importantíssimo. Às vezes, criar um grupo de aperfeiçoamento de processos, um GAP, com gente da produção, das compras, das vendas, ajuda a manter todo mundo focado nesses pontos. Olha, fica muito claro que gerenciar o CMV da produção é muito mais que só fazer conta. É estratégia pura. Ferramentas como pré-pesagem, almoxarifado, padronização, fragmentação são caminhos para ser mais eficiente e, claro, mais lucrativo. Precisamente. São ferramentas para transformar a gestão. E para deixar uma pulga atrás da orelha, né? A gente falou muito do custo do desperdício, que o CMV realizado alto denuncia. Mas e o custo da ruptura? O custo de não vender. Exato. Qual o impacto financeiro de deixar de vender aquele pão especial, aquele bolo que tem uma margem ótima, simplesmente por faltar produto na hora H? Seja por falha na produção ou na gestão do mix. É um custo invisível muitas vezes, mas que pode machucar bastante o resultado. Uma ótima reflexão final. Essa nossa conversa super rica foi toda baseada na expertise e na metodologia da Márcio Rodrigues e Associados, a metodologia Propan. Isso mesmo. E para quem se interessou, quer se aprofundar ou até implementar essas ideias na sua padaria, pode procurar eles. O WhatsApp é 31 992 19 0618. Tem site e redes sociais também, né? Tem sim. O site é www.marciorodrigues.com.br. No Instagram, o perfil da metodologia é @mrpropan e no Facebook é @Márcio Rodrigues e Associados. Perfeito. Informações valiosas anotadas. Com esse foco no CMV e nessas estratégias práticas, as padarias têm um bom roteiro para buscar melhores resultados.